Madrugada com Deus. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite de célula digital, onde o poder de Deus e a graça de Jesus é manifesto, e o nome de Jesus ele é sempre, mas ele é sempre totalmente glorificado, e por isso que nós estamos aqui nesta madrugada para deixar uma palavra ao teu coração. E o nosso Deus ele é bom. E que você possa se alegrar na presença do Senhor, porque o nosso Deus ele é maravilhoso, amém? Quero estar orando por você nesta madrugada e dizer que Jesus é bom. Alegra esse teu coração, alegra teu coração. Se porventura essa madrugada que você se encontra meio que angustiado, meio que em busca de uma resposta, de um sinal de Deus, ele chegou aqui para falar com você. Jesus, ele chegou aqui para trazer para você uma resposta. Por muitas vezes nós estamos assim, o que fazer para mim ser abençoada? Parece que estamos à deriva, né? Perdidos na beira do caminho. Parece que tem dia que a situação parece que nós estamos numa estrada sem saída. Mas o Senhor chegou aqui. Pai, Senhor, amada Régia, seja bem-vindo. E o Senhor chegou aqui nessa madrugada. Que bom é ouvir Deus de madrugada. Durante o dia, a agitação, ela nos tira essa virtude de estarmos mais conectados com Deus devido às correrias, os dias estão abreviados, tudo se tornou tudo tão corrido, é tanta notícias, é muitas informações, estamos diante de informações, nossa mente sendo bombardeada todos os dias acerca daquilo que é bom, daquilo que é negativo, de coisas que muitas vezes não estamos entendendo, mas o Senhor disse que nada é novo, tudo ocorreu um dia. E como estamos aí diante, prestes ao avivamento, já estamos nos ventos do avivamento. Avivamento é mudança de vida, avivamento, se falam de avivamento e se falam do poder, da glória, se falam de pulos, se fala de tantas manifestações do Espírito Santo, mas a manifestação do Espírito Santo de Deus, ela só vem quando encontra em nós o arrependimento. Avivamento é mudar de vida, é mudar as nossas atitudes, passivo, é mudar as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar. Porque muitas vezes colocamos em nós um timbre, né? E um rótulo, colocamos um rótulo e falamos assim, eu sou assim, a minha família é assim, a nossa cultura é assim, mas nós não estamos diante da cultura dos homens, nós estamos diante da cultura do céu. Nós estamos diante das características que o Senhor Deus, ele me chamou e chamou a você, para que nós venhamos viver segundo o reino de Deus. Nós somos representantes de Cristo na terra, temos uma responsabilidade muito grande. Naquele grande dia, precisamos estarmos alinhados, com o nosso coração alinhado na terra, porque sabemos que naquele grande dia o Senhor vai prestar conta de tudo, ele vai pedir conta. Ele já está pedindo conta de muitas coisas, né? Que agimos a nossa ignorância, no tempo da nossa ignorância, nós agimos de formas que são desagradáveis a Deus. Até mesmo no olhar, o nosso olhar ele precisa ser um olhar puro, um olhar de amor, não um olhar crítico, não um olhar de acusação. E muitas vezes, quantas vezes eu e você olhamos para alguém que caiu, alguém que teve um escorregão, que teve uma fraqueza, como Davi também teve uma fraqueza. E aí nós olhamos com um olhar de julgamento, julgando, e só tem um juiz. E esse juiz é o nosso Deus, e nós temos o advogado é Jesus.
e temos um intercessor, um promotor, que é o Espírito Santo de Deus. E nessa madrugada nós viemos aqui para dizer que precisamos voltar às virtudes e às qualidades em que o Senhor te chamou. Como foi que o Senhor te chamou? Como que você estava? Quando Jesus te encontrou, com certeza eu e você estavam no lamaçal do pecado. Estávamos afundados no lamaçal do pecado. Estávamos com mentiras, com medos, com enganos, com facatruas, com arrogância, com prepotência, e volte de tempo em tempo. Tudo isso quer voltar no nosso coração. Se nós abrirmos a brecha para as coisas deste mundo e não estivermos conectados ao céu, eu e você precisamos estarmos conectados ao céu. Precisamos ter conexão com Jesus a todo instante. Um segundo, uma pequena atitude que para você falar assim, hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não quero isso. Essa pequena atitude, ela já desagrada a Deus. Porque são atitudes que não estão enquadradas dentro daquilo que Jesus chamou eu e você para ser. Não somos perfeitos, não seremos perfeitos. Mas todos os dias estamos tentando, não temas para cada dia, dizendo, Senhor, me ajude. Hoje eu tropecei aqui, mas me ajude a não tropeçar mais. Pai, eu não quero, eu não consigo me livrar disso, mas eu sei que se o Senhor me ajudar, eu vou melhorar minhas atitudes. Eu vou melhorar minha maneira de pensar. Eu vou abraçar mais do que distanciar mais alguém de mim, eu vou abraçar mais. Eu vou estar mais perto, eu vou estar com a minha mente mais compreensiva. A igreja está doente, amado. O povo está na igreja por muitas vezes, mas eles estão doentes, eles precisam de cura. E muitas vezes a cura que nós vamos levar para alguém não é a cura da minha dedução, da minha crítica, do meu olhar, da maneira. Nós precisamos entender que o nosso olhar ele é de Cristo, e você não pode olhar para alguém de qualquer maneira. Talvez o teu olhar distancie uma pessoa de Deus. Talvez um gesto na sua face vai distanciar alguém que está ali de Deus, vai levar para longe. Então nós precisamos mudar os nossos hábitos, as nossas maneiras, os nossos maus costumes, porque não é acerca como falamos, de natureza. A minha natureza é assim, a minha família é assim, os nossos costumes são assim. Nós precisamos tirar os costumes do mundo e nos enquadrar dentro das virtudes de Deus. Eu e você somos servos, somos filhos de Deus, não para julgar, mas somos filhos de Deus para fazer o que o Senhor manda. E muitas vezes a minha parcela, ela vai ser somente uma parcela de um olhar salva. Um olhar traz para perto e não manda para longe. E quantas pessoas estão indo distante de Jesus por causa de um olhar de dedução, de um olhar de crítica, de um olhar de julgamento, e Jesus não chamou eu e você para isso. Ele nos chamou para ter brilho no olhar. E hoje nós vamos falar acerca das qualidades que eu e você precisamos nos esforçar. Porque o reino de Deus, ele é tomado à força, nada é fácil. Mudar hábitos, mudar maneira de ser, maneira de olhar, maneira de suspirar. Até quando você suspira, você transmite para uma pessoa segurança, ou você transmite para ela que você está sentindo o mau cheiro dela. Ó, quando fazemos esse gesto, nós estamos dizendo para a pessoa, você não me cheira bem. Mas quando nós olhamos para alguém e fazemos assim, Jesus te ama tanto.
Jesus quer cuidar de você. Você é amada. Quando você afaga o cabelo de alguém, sabe? Talvez é daquela irmãzinha que tá lá na sua rua, na sua casa, na sua igreja. Às vezes ela tá tão sentindo tão rejeitadinha, com aquela roupinha mais surradinha. Ela só precisa de um abraço. E Jesus, ele abraçava os discípulos. Jesus, ele beijava os discípulos. João vivia deitado aqui, ó, no ombro de Jesus. João, o apóstolo do amor. Então, Pedro era o mais rústico, mas ele estava ali perto de Jesus, e Jesus olhava com amor para Pedro. Então, nessa madrugada, o Senhor vem me trazer aqui que um olhar ele salva sim, viu? Que um pequeno gesto seu vai trazer de volta aquele que está indo embora. Que uma palavra que muitas vezes falamos, muitas vezes nós vamos falar com alguém, não em palavras, mas em silêncio, em gesto, em olhar, em atitude, em maneira de viver, com abraço de verdade. Não um abraço mentiroso. Mas hoje nós estamos vivendo dias difíceis, mas isso não pode sair nem de mim, Sil, e nem de você, Regi. Não pode sair, não pode de jeito nenhum. Não podemos aceitar a frieza que o mundo está vivendo. O julgamento em que estamos vendo, o julgamento, a falta de caridade, a falta de honestidade, a falta de misericórdia. Misericórdia, nós precisamos sermos misericordiosos com o irmão que às vezes você tem tanto e ele não tem nada. E aí você vai entender, eu tenho tanto, mas eu vou dividir com ele que não tem nada. E é isso que Jesus está querendo da gente. E hoje o Senhor vai falar aqui para nós acerca de 1 Samuel 16, no versículo 7, que você possa abrir aí na sua Bíblia, que diz assim: entretanto, o Senhor assegurou a Samuel, Samuel o profeta, não te impressiones diante da aparência, nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. E eis que Deus enxerga não como o ser humano vê. Portanto, o homem, ele julga e toma e eleva considerações à aparência. Mas o Senhor, ele sonda o coração. Aqui o pai estava falando acerca de Saul. O povo queria um rei, e até que foi elegido Saul como rei. E Saul, ele martirizou, ele não tinha reverência a Deus, ele começou bem e terminou mal. Agora Deus, é necessário Deus, o Pai, rejeitar a Saul. Saul, perseguidor de Davi. E quantas vezes o espírito de Saul quer se aproximar de mim e de você? Quantas vezes na trajetória da sua caminhada o espírito de Saul tentou se aproximar de você, tirando as virtudes que Deus já colocou na sua vida, que lhe chamou? E aqui diz assim: e depois Jessé chamou Abinadab, um dos filhos, e levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse também: não foi esse que o Senhor o escolheu. Precisamos ter discernimento acerca de quando temos uma responsabilidade de levar a mensagem de Deus, de ser um profeta de Deus, de ser um mensageiro de Deus. Porque, na verdade, Samuel, ele foi só na ordenança do pai, mas ele não sabia quem era
quem era o rei de Israel que o Senhor estaria ungindo na casa de Jessé. E nem sempre, quando Deus te mandar você fazer algo para ele, ele vai te dizer tudo. Ele não vai dizer, ele só vai falar vai. E nós precisamos entender que nós precisamos obedecer à voz de Deus, como Samuel, ele pegou o chifre de azeite puro, ou melhor, foi na casa de Jessé, estava marcado. Pode ver que Davi foi ungido na sua casa, não foi igreja, não foi altar, não foi em palanque, não foi diante de, sabe? Foi na sua casa. E aqui diz assim, ó, também não foi este que o Senhor escolheu. Talvez na madrugada de hoje você está aí dizendo, por que tanto processo, pai? Porque tantas perseguições sobre minha vida, como estava Davi, é porque o Senhor te escolheu. Ele lhe chamou, ele lhe elegeu. E o escolhido de Deus, ele passa por processos de alinhamento e de experiência com Deus. E as experiências com Deus nem sempre, amados, vai ser experiências boas. Serão experiências de confronto, de combates, de tantas coisas. Nós estamos vendo aqui acerca de Samuel. Quem foi Samuel? Samuel, Ana orou por um filho, porque ela estava ali passando por afrontas por Penina. O preço foi alto para Ana receber Samuel como profeta. E às vezes você carrega um profeta no seu ventre. Tem um profeta na sua casa. Você é uma profeta na sua casa. Deus lhe escolheu, não foi o homem que escolheu. E aí nós vamos pensar e voltar lá que o Senhor capacitou a Samuel de uma forma incrível, com as qualidades de Deus na vida de Samuel, para chegar ao ponto de Samuel e a casa de Jessé para ungir o rei de Israel. Samuel, ele vivia dentro da casa de Eli. Ele foi entregue para viver no templo, junto com os filhos de Eli. E os filhos de Eli, eles faziam tudo que não convinha na casa de Deus. Eles abusavam das filhas de Deus, eles faziam regalia, faziam festas com as coisas de Deus, eles bebiam, eles faziam muitas coisas, e Eli estava ali vendo. Ele estava vendo a baderna, a irreverência dos filhos dele dentro da casa de Deus. Aí pensamos, Senhor, por que o Senhor permite que eu viva em um ambiente deste? Um ambiente contaminado, um ambiente onde eu estou vendo tantas coisas erradas, situações erradas. Por quê? Porque o Senhor, assim como ele fez com a vida de Samuel, para Samuel adquirir experiência, e a experiência de Samuel não foi experiência boas. Ele vivia no meio dos filhos de Eli, que fazia tudo que desagradava a Deus. Tudo. E o Senhor vai deixar também nós, por muitas vezes, viver em ambientes que nós estamos vendo tantas coisas erradas. Tantas situações erradas, às vezes no meio da sua família, na sua parentela, e nós queremos, Senhor, me dá um lugar melhor. E o Senhor está falando, o lugar melhor que eu tenho para você é este, porque eu quero te preparar para que você saiba que eu lhe chamei, como chamou Samuel, e Samuel vivia uma vida santificada diante de Deus, mesmo vivendo diante de uma geração dos filhos do sacerdote, fazendo tudo que desagradava a Deus, tudo que não prestava a Deus. E aqui nós vamos entender, né, que o Senhor, é verdade, precisamos ter experiências com Deus todos os dias das nossas vidas, porque a obediência ela vai nos levar a cada dia, amado. Ela vai nos levar a patamar, vai nos elevar à santidade, a patamar com Deus. Então, muitas vezes nós queremos ter um lugar onde tem só santidade, não tem como. Deus tem que te jogar no meio dos lobos. Deus tem que te jogar no meio dos lobos.
Deus tem que te jogar no meio das contaminações. Você tem que estar lá para você entender que Deus te chamou. E Ele é o que determina. Tudo é determinado por Deus nas nossas vidas, né? E o Senhor é maravilhoso. E aqui estava Samuel assim, ao ponto de Samuel chegar para ungir o rei de Israel. Samuel viu toda a baderna de Saul. Samuel viu toda a irreverência dos filhos de Eli. E aí é onde nós vamos adquirindo característica para sermos abençoados por Deus. E quando falamos de característica, de coisas que precisamos para sermos abençoados por Deus, nós vamos pensar no material no carro, na casa, uma casa bem confortável, uma vida financeiramente abençoada. Nós vamos pensar nessas coisas materiais. Mas a maior bênção para as nossas vidas é vivermos, sabemos que estamos diante de uma geração contaminada, até mesmo no meio da nossa parentela. E nós olhamos, não, eu sou diferente. Mas o diferente não é algo que você vai dizer assim, eu sou diferente porque eu estou me esforçando a não beber junto com eles, a não me prostituir junto com eles, a não fazer o que eles fazem. Não, é algo muito natural de nós, porque está dentro das nossas vidas. E aqui a palavra de Deus diz que assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel incluiu nenhum destes que o Senhor escolheu. Então Samuel questionou a Jessé. Samuel, ele estava com uma visão de Deus. Quando ele ia descer o azeite, Deus falava não e ele obedecia, ele recuava. E muitos, hoje em dia, muitos estão querendo ser ungido forçado, né? Então, aqui que ele disse, ele questionou, esses todos os filhos que tens, nem tudo o profeta vai saber, você sabe disso? Às vezes fala assim, o profeta sabe tudo. Não, ele não sabe tudo. O profeta recebe de Deus para trazer para o povo. Então ele vai receber o que Deus tem para o povo. E nem sempre o que Deus tem para o povo, Deus vai abrir na totalidade ali naquele momento, mas vai ter um tempo certo, correto, que o profeta vai abrir o que é que Deus, porque ele vai se revelar no momento certo. Porque nós somos homens, seres humanos. Então aqui diz assim, e respondeu, bem ainda, tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente tornou a Jessé, manda buscá-lo, porque não sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Aí você vai entender que o que o Senhor tem para ti é teu. O que o Senhor tem para mim é meu. Independente se o homem olha para mim, olha para você e diz que assim, não está no meu perfil. Não é o meu perfil. Não está enquadrado no meu perfil, mas não é o perfil do homem, é o perfil de Deus. Então, quando o Senhor te chamou, você já tem a convicção de quem você é nele. Você tem a certeza de quem você é no Senhor, porque ele determinou. Ele determinou exatamente isso. E o que Deus determinou está determinado, amada. E ele não volta atrás. Ninguém pode fazer voltar atrás aquilo que Deus já determinou. Não importa se olhem para você e digam assim, mas não está no perfil. Não está no teu perfil, porque aqui Davi, ele era julgado pela aparência, ele era ruivo, ele tinha os olhos ruivos, pele ruiva. Então, Davi estava trabalhando, cheirando a ovelha, cuidando das ovelhas do pai. Mas o pai disse, manda buscar. Ninguém come, ninguém bebe enquanto ele não chegar aqui. E aí nós vamos entender, amados, que a aparência é somente, ela é essencial para o homem. A minha e a tua aparência, a dedução do que se faz ao meu e ao teu respeito, ela é somente para o homem,
Mas eu e você precisamos ter as qualidades de Deus nas nossas vidas para nós sermos abençoados. Então aqui diz que o profeta ficou assim, como? Confuso. Porque ele falou, como assim? Porque diante da visão humana, ele vai olhar para mim e para você o que ele quer ver. Ele vai deduzir o que ele quiser deduzir diante dos olhos humanos. Mas Davi, ele tinha a característica, o coração de Davi era alinhado a Deus. E ele foi chamado. E ali Jessé fez passar. E declarou também, este não foi, aqui dizendo dos filhos. E aqui quando chegou, e Samuel apanhou o chifre, que estava repleto do melhor azeite, O Senhor, mesmo para a tua unção, ele vai preparar o melhor, do melhor azeite, na presença dos seus irmãos. E partiu daquele dia o Espírito do Senhor, assenhorou de Davi, e Samuel retornou a Ramá. O que Deus tem para você, ele tem. O que ele tem para você, ele tem. O que ele tem para você, ele está a fazer. Ele está a trabalhar. Porque o olhar de Deus, ele é totalmente diferente do homem, ele é tremendo. E ele me escolheu, e nós estamos aqui nessa madrugada para ouvir a voz de Deus. Enquanto muitos dormem, enquanto muitos estão perdidos aí por aí procurando outras coisas, nós estamos aqui ouvindo a voz de Deus. Assim como Samuel foi na casa de Jessé, essa madrugada o Senhor veio aqui falar comigo e com você. Então, eu e você, amados, precisamos ter as qualidades que tinha no coração de Davi. Davi, olha, ele era sincero na devoção. Enquanto seus irmãos buscavam uma glória militar, que eles queriam ser do exército, acho que eles pensavam que seria do exército de Saul, né? Eles queriam uma posição, Davi, eles estavam no anonimato. E quantas vezes eu e você estamos no anonimato ainda? Ainda o Senhor ainda não manifestou totalmente a obra que ele tem na nossa vida, ele só está dando pinceladas. E eu e você sabemos pelos sinais de Deus. Porque Davi, ele desenvolvia uma relação totalmente dependente de Deus, ele era adorador. E uma das características que Deus quer que nós sejamos é ser adorador, ser obediente, guardar, ter a fé, ter a certeza no nosso coração. Ele tinha aptidão espiritual. Deus escolheu Davi não pela aparência de fora, de jovem, mas porque ele tinha intimidade com Deus. Eu e você precisamos ter intimidade com Deus, para saber onde devemos ir, como ir, o que fazer e de que maneira fazer. Ele tinha essa intimidade. A intimidade, ela vai trazer para mim e você esse discernimento, qual é a hora de eu trabalhar, qual é a hora de eu fazer, obedecer. Exatamente. Obedecer da maneira que Deus nos mandou. Davi foi mandado pelo pai para cuidar do rebanho. Ele estava lá e os irmãos estavam todos lindos na mesa. Mas quem Deus chamou? Davi. Quem o pai chamou para ungir? Davi, diante dos seus irmãos que se achavam robustos. E às vezes é assim. E nós precisamos ter essas virtudes para ser abençoado por Deus. Aqui nós vamos entender que o perfil de Davi, ele era ruivo. Ele era ruivo e mesmo ele tendo belos olhos, belo cabelo, ele estava rejeitado pelo próprio pai. Ele era bastardo. Ele não estava no perfil de ser um rei de Israel. E quantas vezes olham para mim, para você e dizem assim, não está no perfil que nós queremos. Não é esse perfil para a empresa. Não é esse perfil para a família. Não é esse perfil para casar com meu filho. Ela não tem o perfil. Ele não tem o perfil
para preencher essa vaga. Mas o Senhor estava olhando o coração. O Senhor olha o teu coração nessa noite. E aí nós vamos tirar uma lição muito linda, que a característica de Davi, que mais importava era a habilidade com a funda. Ele tinha funda. Ele é habilidoso na arma que Deus tinha colocado nas mãos dele, portanto, o gigante caiu, porque o menino era corajoso, ele tinha coragem, e a sua coragem era contra leões. E por que Deus te escolheu? Porque a sua coragem é contra leões, porque você tem uma arma, porque você é guerreiro, porque você tem intimidade com Deus, você é guerreira. E o fato que no silêncio, no campo, ele cultivou um coração de Deus que pode ser aprovado. Nós vamos entender, amados, que nós precisamos ter intimidade com Deus. E a nossa intimidade com o Pai é no campo, é na solidão, é no secreto que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém conhece. É nas madrugadas. É quando o anjo se apresenta para ti. É quando você pergunta e Deus responde. Quando você está falando, Senhor, me dá discernimento, e vem a voz de Deus, fala isso, isso e isso. Permaneça assim, assim, assim. Faça isso e faça isso e faça isso. Mas para que tudo isso, meus amados, venha se concluir na nossa vida, nós precisamos ter uma vida de amor, para ser obediente a Deus, ser abençoado por Deus. Porque a maior bênção que nós precisamos é a bênção dos céus. É a bênção da graça de Deus, de todos os dias você levantar e saber que o Senhor te sustentou. Saber que você tem paz no seu lar, na sua cama. Que você acorda, você vai colocar o seu pezinho no chão e vai dizer, Senhor, muito obrigado por minha casa, por minha cama. Por mais simples que seja, por mais luxuosa que seja também, porque o Senhor tem o melhor para nos dar. Mas se tudo isso for acompanhado de amor, de obediência a Deus, colocando o nosso Deus na primícia, em primeiro lugar, colocando a nossa fé em evidência, praticando a justiça e fugir das coisas que desagradam a Deus. Fugir de coisas erradas, e estarmos conectados todos os dias na retidão de Deus, ainda que nós não somos compreendidos como Davi. Davi não era compreendido, porque ele estava lá, sendo alinhado por Deus, cuidando das ovelhas do Pai. E quando ele foi chamado, ele não veio perfumado com o melhor perfume, como estavam os seus irmãos, mas Davi, ele veio cheirando a ovelha. E o Senhor quer que eu e você cheiramos a ovelha, tenhamos amor por vidas, tenhamos amor por almas, abraçamos, cheiramos. Como é bom quando muitas vezes nós estamos cansadas, né, dos processos da vida que vem sobre nossas vidas. E como foi bom Davi, naquele dia, receber o abraço de Samuel, receber o azeite, a honra diante dos seus irmãos. Ele não esperava, ele não sabia. Como eu e você não sabemos o que o Senhor está a preparar para nós. Porque temos um coração humilde, não estamos diante de um coração ganancioso, querendo os melhores lugares, como os irmãos estavam querendo fazer parte do exército de Saul, mas Deus já tinha rejeitado a Saul. Estava levantando um rei. E quantas vezes o Senhor está levantando um rei dentro da minha parentela? O Senhor está te levantando no meio da sua parentela, na sua igreja, no seu ministério, onde você fala assim, ai, mas aqui eu não sou reconhecida, aqui ninguém olha para mim, aqui ninguém vai me dar oportunidade, fique lá, espere lá, fique quietinha no seu canto. É no último banco? Sente no último banco. É no primeiro banco que o Senhor falou para sentar? Sente onde o Senhor está te mandando, mas fique lá. Não saia da posição que o Senhor lhe chamou. Isso é prática de justiça quando nós agimos com retidão.
acerca daquilo que Deus está pedindo para a gente. Sermos misericordiosos, compassivos, perdoar aqueles que nos faz mal. Como que Davi perdoou os irmãos que estavam ali, achando que eles eram melhor, que eles iam, né? É, é, que eles iam triunfar sobre Davi. Quanto que Davi era rejeitado pelos seus irmãos? E quanto que muitas vezes nós somos rejeitados por pessoas, falam mal da gente, nos julga, sabe? Deduz a nossa cerca. Às vezes olha a gente como pequenininho, como Davi era pequenininho, olha a gente como pobrezinho, é a pequenininha, não tem aparência, não está no perfil. Mas o que importa é que tu precisa estar no perfil de Deus. E essa madrugada o Senhor está falando conosco que eu e você precisamos estar no perfil dele. É para ele. E aí nós seremos abençoados. Ter o coração puro, verdadeiro. Buscar a pureza, né? Nos nossos pensamentos. Ontem eu estava aqui na minha casa e eu estava lavando louça, conversando com Deus. E veio os olhinhos de uma irmã, uma pastora lá da nossa igreja. E veio os olhinhos dela diante de mim. E eu lavando louça, e eu fiquei pensando, falei, pai, por que o senhor está trazendo o olhar da pastora para mim? E eu fui analisar, eu fui me analisar, falei, será, Jesus, que nas minhas correrias, porque assim, não é algo forçado, mas é meu, eu gosto de abraçar, eu gosto eu gosto de abraço, eu gosto de ser abraçada, eu gosto de abraço, não importa se é pelo jovem, se é pelo meu pastor, se é a irmãzinha que chegou mais humilde na igreja, se é por aquele que tem umas condições financeiras maior, não importa. Eu gosto de ser abraçada, eu gosto de abraçar. E é algo que ninguém vai tirar de mim, porque é meu. É meu. Então é algo que não adianta falar, não faz isso, eu vou fazer, porque é meu, eu gosto de abraçar. Então eu gosto dessa parte de carinho, sabe, eu gosto disso. E aí eu fiquei com o olhar da irmã e eu fiquei, Senhor, na minha correria, Jesus. Às vezes eu estou correndo tanto para orar em um, para orar em outro, para atender um, para atender o outro, para atender o outro. E às vezes eu pensei, Senhor, será que eu olhei diferente para a irmã, Deus? Será que eu rejeitei ela nas minhas correrias sem intenção? Aí fiquei com aquilo, eu falei, Jesus, eu vou mandar uma mensagem para ela. Aí depois eu falei, não, eu não vou mandar. Falei, eu não vou mandar. Eu estarei na igreja e eu vou olhar no olhinho dela e vou perguntar para ela. Eu cheguei na igreja, ela, ai, pastora, eu tava pensando na senhora. Eu falei, que bom, eu também tava pensando em você hoje. Eu quero lhe perguntar alguma coisa. Em algum momento eu lhe ofendi, lhe machuquei, olhei para você de uma forma assim, rápida, sem te dar muita atenção. Eu te feri, amada. Ela falou, pastora, nunca. Jamais, pastora, a senhora nunca fez isso comigo. Falei, amada, porque às vezes a gente corre tanto e a gente passa e passa e Deus me trouxe isso no meu coração. E eu quero falar para ti, se eu fiz isso, me perdoa. Não é da minha índole, não é do meu coração, não é de mim. Ela falou, pastora, nunca a senhora fez isso comigo. Então é uma pastora para outra, sabe, amada? Sabe? É alguém que está ali no mesmo rebanho, trabalhando, cuidando, fazendo. Então, o que acontece? Nós precisamos nos alinhar. Quando Deus dá pergunta, vai, pergunta, olha no olhinho, pergunta, eu te machuquei, te feri. Se eu te feri, me perdoa. Então, isso vai nos levar, amados, a ter um coração puro, ter um pensamento puro, sabe? Às vezes um toque, você vai tocar no ombro de um irmão na igreja. É tanta maldade que se encontra hoje em dia. Você vai tocar no ombro do irmão, meu irmão, Deus lhe abençoe. Aquela toque na mão, no ombro do irmão, vai abençoar ele, vai aliviar ele aquela noite. Vai trazer para ele alívio. E aí, irmão, nós precisamos ser pacificadores.
E na medida, amados, que nós entregamos para alguém, nós recebemos. Eu estava na igreja, veio um irmão que ele não é daqui, ele é de Foz do Iguaçu. Ele começou a ir na nossa igreja e Deus começou a ministrar, Daniel, começou a ministrar, me usou para ministrar na vida dele. Hoje Deus está usando ele lindo, lindo, usando ele como profeta. E ele veio entregar algo da parte de Deus que eu queria ouvir. Eu fui para a igreja, eu disse, Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar comigo, mas eu quero ouvir o Senhor falar comigo olhando no meu olho, usando pessoas simples, pessoas humildes, para falar comigo. Jesus, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. E aquele rapaz veio, ele é um doutor, me abraçou e falou, posso lhe dar um abraço, pastora? Que eu tenho algo de Deus para te entregar. Eu falei, claro. Ele me abraçou e Deus falou coisas lindas para mim. E eu chorei muito de saber que eu saí de casa preocupada com a irmã. E eu recebi também de Deus, amados. Então, aquilo que eu entregar para alguém, eu vou receber. Eu entreguei para a irmã. E ontem foi um dos dias na igreja, eu ganho muito presente, graças a Deus. Então, ontem foi um dos dias que eu ganhei muitos presentes ontem. E o presente maior para mim, irmão, foi ouvir Deus falar comigo. E eu conversar com a irmã e dizer, pastora querida, me perdoa se nas minhas correrias. Então, isso é ter um coração alinhado, um coração pacífico, viver em paz, promover a paz. Então, tudo isso é necessário para mim e para você, para que a obra do Senhor seja manifesta. Ter um coração humilde, amado, reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Ainda que as pessoas não compreendem você, não te entendem, Deus te entende, mas você precisa entender as pessoas que são mais fracos. Ter fome de justiça é ter o desejo constante de crescer espiritualmente. Isso vai te levar às bênçãos do Senhor, a ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que tem conexão com Deus, que nós não precisamos falar que temos conexão com Deus. Nós não precisamos falar para ninguém, oh, eu orei por você, não precisa. Ora e fica quieta. E você vai ver o resultado. De vidas como eu vi na vida do Daniel ontem. Ele sendo usado como profeta, como a unção de Deus na vida dele. Isso me alegrou demais. E quando ele veio entregar algo de Deus para mim, algo que alguém que eu ministrei e hoje está entregando para mim, eu recebi. Falei, eu creio, eu recebo, porque é Jesus falando comigo. Então nós temos que ser humildes, irmãos, ao ponto de quando um servo de Deus for entregar algo para você e você não entender no momento, fique quieto. Ainda não entendi, mas fique quieto. Não deixe ele constrangido, dizendo assim, olha, não constranja. Fique quieto e vai dizer, papai, do que o senhor está falando? Depois Jesus vai esclarecer para você do que era que ele estava falando com você naquele momento. E aí nós precisamos que nós não podemos conformar com o mal deste mundo, com os maus conselhos, com as coisas que vão desagradar a Deus e manter a fé no nosso coração. Amados, tudo que você está ouvindo na internet, tá um bombardeio na nossa mente de tanta coisa que está acontecendo dentro das igrejas. Não olhe para Jesus. Ficai em Jerusalém até que seja revestido de poder. Não adianta você sair correndo de um lado para o outro. O ré de Deus, o prumo de Deus está passando em todo lugar. Não adianta. Fica no teu canto. Porque se você correr para outro lado, vai estar pior e Deus não te chamou lá. Você vai ficar perdido. Você vai ficar sem pastor, você vai ficar no prumo. Agora, se Deus te chamou, é outra coisa. É diferente. Então, para que nós venhamos, amados, ser abençoado por Deus, ser pessoas abençoadas, você precisa estar dentro desses padrões de fé, de obediência, para que a cada dia o Senhor venha tocar. Rege,
Continua abraçando. Mesmo quem te machuque bastante. Mesmo quem te fere bastante. Continua abraçando, filho. Continua. Continua abraçando. Continua fazendo a vontade de Deus. Pela regra, seria alguns minutos. Mas... alguns minutos essa live. Mas a gente faz do jeito que o papai manda. Porque tem momento que nós precisamos de uma atenção maior acerca do que Deus quer falar comigo e com você. E o Senhor está falando. O Senhor está falando. Exatamente isso. Reconhecer Jesus no partir do pão. Eles reconheceram Jesus, foi no partir do pão, naquele momento exato, quando Jesus entrou, eles não sabiam que é Jesus. E foi só quando Jesus partiu o pão que eles reconheceram. E Jesus, que nós vemos cada dia, sermos revestidos pelo Senhor. E nessa noite nós temos certeza que é no partir do pão que Jesus está aqui conosco falando com muito amor no nosso coração. Que nós precisamos permanecer com as qualidades que vai nos fazer uma pessoa abençoada. E o abençoado nem sempre vai ser financeiro. Talvez na noite de hoje você não tem na sua conta, no banco, você não tem muito dinheiro, mas você tem a glória de Deus que está aí. E essa porção de provisão de Deus, pode ter certeza que ela já chegou. Ela já chegou. Os discípulos, eles tiveram um encontro lindo com Jesus. Lá em Jerusalém, quando eles saíram desesperados. E Deus falou, ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que seja revestido de poder. Aí ali veio o quê? Pentecoste. Eles foram cheios. Então nós devemos ficar, amados, aonde o Senhor nos chamou. Não pague preço. Não desobedeça a Deus. Se mantenha quieto, calado, porque quando o vento está soprando, nós precisamos fechar a porta da nossa casa. Ou quando o vento está soprando, você deixa as janelas abertas. Quando começa a soprar vento, ventania de chuva, você vai fazer o quê? Tu vai fechar as portas, as janelas, as cortinas, para que o vento não entre dentro da sua casa. Tu vai se agasalhar. Tu vai ficar dentro de casa para não ser levada pelo vento. E os ventos estão soprando por todos os lados, não temos por onde correr. Então, ficai em Jerusalém até que seja revestido de poder, porque Jesus está lá. E eles reconheceram que Jesus estava no partir do pão. Boa noite, Rayana, seja bem-vinda, amada. Eles reconheceram que Jesus estava no partir do pão. E nessa noite nós estamos reconhecendo que Jesus está aqui dizendo para nós, ficai em Jerusalém até que seja revestido de poder. E o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, amém? Quero orar por você. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de tê-los aqui comigo nessa noite. A Ana volta lá depois, tá bom? Lá na live vai ficar salva. Porque o Senhor mandou as mensagens gloriosas para nossas vidas hoje. Eu sinto a glória dele aqui, eu sei que a glória de Deus está aí dentro do seu lar também, viu, filha? Deus venha lhe abençoar poderosamente. Eu quero orar por você, amados, e quero lhe deixar um convite. Domingo nós temos
Dia das Mães, feliz Dia das Mamães, aí as que vão ser mamãezinha nova, coisa boa. Que a boa mão de Deus seja sobre a vida de vocês, que a graça de Jesus seja sobre a família de vocês. Já quero deixar o feliz Dia das Mães e dizer que o nosso culto mudou. Era na quarta e nós fazíamos a live terças e quinta. Agora nós fazemos a live na quinta-feira e na sexta, tá bom? Na quarta e na sexta, desculpa-me. Na quarta e na sexta nós fazemos live agora, tá bom? Que você possa compartilhar essa live, tem alguém precisando. Se inscreve no meu canal, compartilha. Peço para se inscrever no canal, para esse canal crescer, porque estamos aqui fazendo a vontade de Deus, com interesse de coração, com verdade, coração sincero. A nossa pouca força, mas nós estamos aqui, para a glória de Deus, amém? Quero orar por você, Pai, diante da tua presença. Quero lhe agradecer pela oportunidade de estarmos aqui diante de ti, Pai. Que a tua boa mão venha sobre nossas vidas, Deus. Que o Senhor toca com mais de Deus sobre nós, Pai. Senhor, essa madrugada é tua, o Senhor sabe, Senhor, de todas as coisas. O Senhor sabe da vida dos teus filhos que entraram aqui, na vida, Senhor amado, de cada um dos teus filhos que entraram aqui, Pai. Abençoa a vida deles, Pai, derrama mais de Deus sobre a vida deles, Pai. Que a glória do Senhor seja manifesta sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço, Senhor, por essa madrugada, amém? Amados, domingo temos culto com o profeta Vinícius às 7, Avenida Aruanã 120, 9 horas da manhã, culto profético. E dia 18 nós temos Rede Pérolas, amém? Você é a nossa convidada para estar conosco, para a glória de Deus. Nas terça-feira nós temos o culto Coluna do Reino, e você é o nosso convidado. Que Deus possa lhe abençoar. Deus abençoe, amada. Muito obrigada, Deus abençoe. Jesus é bom, que Ele venha nos fortalecer a cada dia, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, amados, tenha excelente noite, noite profética. Não esquece, compartilhe, tá bom? Compartilhe essa live, que ela foi muito específica para essa madrugada, tá bom? Para que o nome de Jesus venha ser glorificado a cada dia, amém? Boa noite, Dani, Deus abençoe, a paz, minha querida. Receba as porções de Deus, já estamos aqui encerrando a live, mas tu volta lá, tá bom? Vai ficar salva, porque o Senhor tem uma palavra para ti, viu, minha amada? Deus lhe abençoe poderosamente. Nosso Deus é lindo. Bom descanso, amados. Beijo no coração. Volta lá, Dani. Deus abençoe.